Olá, boa noite a todos. Para nós é uma alegria imensa nos reencontrarmos para algumas reflexões que a doutrina espírita nos oferece. E antes, vamos à nossa prece. E eu convido a todos para unirmos os nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, Espírito sublime, Sol eterno de nossas vidas, e agradecer a sua misericórdia, agradecer o seu amor, a sua proteção, e os caminhos da luz, do esclarecimento e das conquistas espirituais traçada por ele para a nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua tolerância e pela tua paz que emana sobre todos nós. E que assim seja. Então, nossas reflexões da noite de hoje é uma oportunidade que temos para pensarmos sobre a reencarnação, sobre a utilidade da reencarnação. E isso nos leva a pensar nos dias atuais a respeito de tantas dores, de tantas angústias que enche o coração humano, de muitas aflições e enfermidades que não têm explicação lógica, coerente, e que o ser humano enfrenta, às vezes com revolta, sem uma explicação plausível, e que muitos não têm uma definição lógica, coerente. E esses questionamentos íntimos aturdem a criatura humana, levando a pensar que Deus não existe. Onde está Deus que eu sofro? Onde está Deus por que tantas misérias? Por que tantas angústias? Por que tantos sofrimentos? Por que tanto desespero? Onde as respostas para as minhas dores e aflições? E realmente, ao ver nossos irmãos, aqueles que passam por essas provações terríveis, com limitadas movimentações orgânicas, às vezes com enfermidades irreversíveis, com fragilidade orgânica, atados a paralisias, a demências, a dores profundas, a rudes provas nos quais se debatem, e que se não acha explicação, que até agora ninguém diz. Vamos encontrar, por exemplo, inúmeras dificuldades e enfermidades que as crianças renascem e que a medicina não tem explicação. Por que reencarna uma criança aidética? Por que reencarna um idiota? Por que o AVC? Por que as doenças da demência? Inúmeras doenças mentais que até agora a ciência não chega a uma conclusão. E que você não acha explicação coerente, lógica, plausível, que a criatura humana possa absorver, entender, analisar, se encontrar. E a doutrina espírita tem essa explicação, dentro da lógica, da razão. Foi Jesus que disse: eu vos enviarei o Consolador que permanecerá convosco e vos explicará tudo o que vos tenho dito e muito mais. A afirmação é dele, não é nossa. E vamos lá na obra básica, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questionando o mundo espiritual. Qual é o objetivo da reencarnação?
E os imortais superiores respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo que reencarna, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E ainda na questão 133, Kardec questionou: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio, que desde da criação, seguiram o caminho do bem? São todos criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Então, é igual para todo mundo. Nascemos simples e ignorantes, uma página em branco. Nós é que vamos trabalhar, nós é que vamos desenvolver todo o nosso potencial, como filho de Deus que somos. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se nisso não o isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. É o aluno adiantado que estuda, que acelera o progresso. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, que não é ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desse defeito. Então, em cada existência terrestre, mais não é do que um apenas episódio da vida imortal. Alma nenhuma poderia, em tão pouco tempo, despir-se de todos os vícios, de todos os erros, de todos os apetites vulgares, que são outros tantos vestígios de suas vidas desaparecidas, aquelas reencarnações que se perdem na noite dos milênios, outras tantas provas da nossa origem, da origem do espírito, da origem do ser humano. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais. E isso é quem nos explica é Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 11, ainda diz: todas as desigualdades que ferem a nossa vida. Fora dessa lei, a reencarnação, indagar-se-ia inutilmente por que certos homens possuem tanto talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolices, paixões vis e instintos grosseiros. Que pensar de um Deus que, estabelecendo uma só vida corporal, uma só, nos houvesse dotado de tão desigualmente, e do selvagem ao civilizado tivesse reservado bens tão desproporcionados e tão diferentes de nível moral? Se não fossem as leis das reencarnações,
a iniquidade governaria o mundo. Porque a influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças de educação não bastariam para explicar as anomalias que existem. E é importante pensar, analisar. Deus é amor. Somos nós que não entendemos as suas leis. Somos nós que não temos vontade de estudar, de pesquisar, de analisar. Se assim o fizéssemos, se buscássemos as respostas, que vamos encontrar em todos os tempos, inclusive na Bíblia, todas essas obscuridades se dissipariam perante a doutrina das existências múltiplas. Os seres que se distinguem pelo seu poder intelectual ou pelas suas virtudes têm vivido mais, trabalhado mais, adquirido experiências e aptidões maiores. A grande realidade é que o progresso e a elevação das almas dependem unicamente de seus trabalhos, da sua energia, por elas desenvolvida no combate da vida. Uns lutam com coragem, decididos, outros levam séculos para despertar. Levam séculos para acordar. E às vezes pela falta de vontade, pela indisciplina, pela revolta. Então, nessa tarefa evolutiva, o ser se forma por si próprio, pelo desenvolvimento gradual das forças que estão consigo mesmo. Elas são inconscientes ao princípio. Sua vida vai ganhando inteligente e torna-se consciente logo que chega à condição humana e entra na posse de si mesma. Sem esquecermos que o homem passa pelos 3 reinos: mineral, vegetal e animal. É a de Leon Denis que nos esclarece isso. O problema do ser, do destino e da dor. Esse livro extraordinário nos orienta, nos esclarece dentro da lógica, da razão, da coerência e nos explica o amor sublime do Pai amantíssimo, nos dando infinita oportunidade para atingirmos o objetivo que nos compete. A perfectibilidade do trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa vontade. Aí a sua liberdade ainda é limitada pela ação das leis naturais que intervêm para assegurar a sua conservação. O livre-arbítrio e a fatalidade assim se equilibram e moderam-se um pelo outro. A liberdade e, por conseguinte, a responsabilidade são sempre proporcionais ao adiantamento do ser. Eis a única solução racional do problema, através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos. As nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se, e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. E aqui é importante relembrar o famoso diálogo do celeste benfeitor com Nicodemos, que termina na afirmação dele: necessário vos é nascer de novo. Está lá em João, capítulo 3, item 7. Negar a lógica da reencarnação, tentando esconder as fulgurações misericordiosas, será no porvir tão insensato quanto negar a presença do homem na ribalta do mundo. Ninguém pode esconder a verdade. As ideias reencarnacionistas, por mais consentâneas com a razão, ganham terreno no pensamento humano, mercê da ampliação dos valores culturais. As indagações da filosofia, as pesquisas das ciências e as conjecturas da religião vão conduzindo o espírito do homem para inequívocas, insofismáveis conclusões ligadas ao problema do amor e da justiça.
O Pai não teria nosso caminho, nossa gratidão, se para o entendermos não tivesse fornecido a chave das vidas sucessivas. Nos esclarece Emmanuel. Como ficariam as diversidades na paisagem humana? As diferenças culturais, o gênio, o idiota, os desequilíbrios psicofísicos, os seres anatomicamente bem conformados, os fenômenos da teratologia, o perene desafio da medicina, os contrastes sociais, econômicos, raciais. Todas essas aparentes anomalias nos conduziriam a um Deus cruel, impiedoso, frio, pior do que os homens menos justos. Não existisse a reencarnação, que tudo aclara, que a tudo torna simples. Na mais longínqua antiguidade, encontramos o pensamento reencarnacionista iluminando as civilizações. Vamos encontrar na Índia, os Vedas, no Brahmanismo, no budismo. Vamos encontrar no Egito, na Grécia, a par dos poemas órficos, Platão, o amado discípulo de Sócrates que conclama: almas divinas, entrai em corpos mortais, ide começar uma nova carreira. Eis aqui todos os destinos da vida. Escolhei livremente. A escolha é irrevogável. Se for má, não acuseis por isso a Deus. Neles encontramos ainda o aprender a recordar, evidente alusão às vidas sucessivas. Na Gália, na antiga França, com os druidas, no cristianismo e mais tarde os notáveis figuras do catolicismo, Agostinho, Gregório de Nice, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras figuras extraordinárias, em todos a lei sábia, equânime, infalível, planificada de amor, de justiça, incorruptível, nas oportunidades de redenção e aperfeiçoamento da alma, do espírito eterno, do espírito imortal. Vem de muito longe, qual viajor incansável, imbatível, diluindo sombras, preconceitos e intolerância. E o Espiritismo vem em nossos dias atuais com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o céu e o inferno e o que é o Espiritismo, e mais as obras de labor mediúnico de Chico Xavier, esclarecer e orientar as obras de Raul Teixeira, José Raul Teixeira. Trazer os princípios reencarnacionistas, as obras de Divaldo Franco, para brilhar no coração da humanidade inteira. E como é natural, ainda alguns homens temem não aceitar a reencarnação. Mas em cada ser humano que pense com isenção, sem má fé, nem preconceito, o imperativo é formal. Reencarnação, reencarnação. Por ela o triunfo de todos nós. Não foi por outra razão que Jesus postulou. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Para logo afirmar: ninguém entrará no reino de Deus sem pagar a dívida inteira, ceitil por ceitil, ao que o Espiritismo adiu. Nascer, viver, morrer e renascer ainda, tal é a lei. A reencarnação pode ser considerada como uma alma da justiça íncita na vida, definido. Conforme hoje vive o homem, assim estabelece as linhas e os recursos de que necessita para a existência de amanhã. Nós somos o autor do destino. O ser espiritual insculpe, mediante os pensamentos, as palavras e os atos, o que lhe apraz para as conjunturas futuras. Sua meta, através do determinismo das divinas leis, é a perfeição. A dor e a desventura são-lhe o resultado das opções feitas
conseguida apenas da própria vontade. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Questão 23 do Livro dos Espíritos. A cada momento, o Espírito está fazendo, modificando, renovando o seu destino. Os pensamentos e os atos são os agentes importantes, responsáveis pelas alterações que ele cumpre viver no suceder dos dias. Isto porque a cada ação corresponde uma reação equivalente. O espírito está reservado à glória espiritual, determinismo irreversível. O ser jornadeia pela senda que lhe apraz, desde quando adquiriu discernimento, livre-arbítrio. Há sempre esperança no céu do homem decidido pela verdade. Brilha inapagável a luz do bem nos embórios da vida. Podeis fazer tudo o que eu faço, muito mais, se quiserdes, afirmou Jesus. Somos espíritos imortais. Estamos temporariamente presos a um corpo de carne para progredir, para evoluir. O corpo é apenas um veículo temporário emprestado pela misericórdia infinita. E nessa escola chamada Terra, momentaneamente estamos aqui matriculados para progredir, para evoluir. Temos que estudar, temos que ter vontade de evoluir e despertar para o conhecimento espiritual que temos necessidade, que precisamos conhecer, que precisamos aqui na Terra despertar o amor, a tolerância, a indulgência e a paz. E essa paz começa dentro dos lares. E essa paz começa dentro de cada um de nós, nesse corpo onde estamos reencarnados, que é a nossa primeira casa. É aqui que começa a paz, quando temos vontade de progredir, vontade de evoluir, vontade de perdoar, vontade de amar. Porque a vontade é a sublime força que temos para andarmos nos caminhos de Jesus, se quisermos. Queiramos ou não, pelo amor ou pela dor, através das reencarnações, descobriremos que a verdadeira vida é a espiritual, não a material. Que a material é apenas uma alavanca do nosso progresso para atingirmos as culminâncias da luz, da caridade, do amor e da paz. Que Jesus nos abençoe em nossos lares, em nossas dores, hoje e sempre, e que assim seja.